Olá, eu sou Antônio Rodrigues de Oliveira Neto, sou velho e sou do direito. Pessoal, inicialmente a legislação de hoje. Legislação ambiental com foco à proteção em animais e Código Penal, porque vocês sabem que maus tratos tem legislação especial e tem previsão no Código Penal também. Então, vamos estar atento a isso. Antigamente, hoje ainda as penas são muito brandas, eu ainda me revolto e o pessoal fala, pô, Rodrigues, mas você, como orientador de pós-graduação, você não tem que ser menos agressivo no sentido de obedecer às leis e não criticá-las? Não é porque eu sou operador do direito que eu tenho que concordar que o legislativo faça uma pena de 4 mandiocas e 2 balas para quem tem a satisfação de agredir e ver o sofrimento, seja de qualquer ser vivo. Mas aí você é imbecil, porque árvore também é ser vivo. Mas quem disse que eu também não tenho respeito a elas? Então vamos começar a se conscientizar. Não é só poluição, não é só ficar em porta com cartaz, não. É tomar atitude. Tá? Uma pessoa que antigamente era brincadeira, amarrar bombinhas em rabo de cachorro para ver o bichinho correr assustado, eu acho isso o ó da crueldade. Então, eu sou totalmente contra essas penas brandas. Agora está melhorando um pouquinho, mas bem pouquinho. O cara que faz um animal, tira sangue de um animal por satisfação, no meu ponto de vista, é uma pessoa que tem que ser excluída da sociedade. Só isso. Só isso. Porque ele tem satisfação com o sofrimento alheio. Lembrando que animal não é mais coisa. Antigamente era ser humano, ser inanimado e coisa. Animal era coisa. Hoje é ser vivo. Tá? A denominação é ser vivo. Tomem cuidado com isso, que concurso pede. Tá? E eu vou hoje entrevistar 2 pessoas que são... Eu não sou aquele pessoal que... Eu fumei 40 anos. Eu não sou aquele cara que parou de fumar e chega lá em quem está fumando. Para de fumar. Vai morrer. Gente, eu fumei 40 anos. Eu tenho que olhar para o meu rabo. Cada um faz da vida o que quer, desde que não prejudique outrem. Esse é o ponto. Se ele estragar a vida dele, é problema exclusivo dele. É maior de idade, é capaz, tem consciência. Não sou eu que vou corrigir. Então, eu vou apresentar 2 pessoas que, no termo popular, são chamadas de ambientalistas. Mas que, em verdade, são pessoas obstinadas que acabam, em prol de um sentimento inerente à sua personalidade, eles acabam dedicando a vida a cuidar de seres que estão em sofrimento. Eles vão se auto-apresentar. Bom dia, meus amigos. Quem são vocês? Da onde vocês vieram? E para onde vocês desejam estar? Bom dia, doutor Antônio. A gente agradece muito a oportunidade de poder falar aqui sobre esse assunto, porque embora a gente esteja falando de vítimas, toda vez que a gente fala de vítimas, falamos também de opressores. E se a gente verdadeiramente quer mudar o estado da vítima, é preciso que cada um e cada uma se conscientize para deter a opressão. Então, eu agradeço muito para que a gente possa estar aqui falando a respeito desse assunto, que outra vez é maior do que a vítima e se relaciona com o estilo de vida de cada pessoa. Meu nome é Patrícia, junto com o Vitor, meu marido, aqui ao meu lado, nós estamos à frente de uma instituição que se chama Vale da Rainha, que tem como objetivo resgatar, mas também conscientizar, para que a chacina que hoje é feita com os animais possa parar. Não em abatedouros, não aonde acontece tudo isso por trás de porteiras fechadas, mas dentro do coração de cada pessoa que se deteve no amor e começou a condicionar o amor somente a si próprio e aos seus.
Para nós, essa é a maior batalha de todas, não o resgate, mas poder despertar de novo algo que é inerente ao ser humano e que foi esquecido, que é o amor, a capacidade de amar. Eu vou pedir, por favor, para que vocês, eu vou ser incisivo nisso, se identifiquem em nome completo de ambos, o nome do vale, onde vocês estão situados, qual realmente é o objetivo da organização. Dá uma explicada, porque nós somos leigos. O que muito, eu vou fazer pergunta, inclusive a vocês, que no íntimo vocês vão pensar, mas que professor burro, mas eu preciso ser burro na vida para aprender alguma coisa. O dia que eu achar que eu sei tudo, aí eu posso deitar naquele caixão de madeira e esperar que alguém me leve. Então eu quero que vocês se identifiquem bem, porque ao final, se alguém entender que pode ajudar de qualquer maneira, é um pedido pessoal meu. Por favor. A gente muito agradece. Bom, meu nome é Patrícia Varela Favano, nome do Vitorino Favano Neto. Nós estamos à frente de uma organização chamada Santuário Vale da Rainha. Nós estamos situados em Cunha, São Paulo. Nós estamos... Tem um meio de contato, um e-mail, um WhatsApp, que o pessoal pode ficar tranquilo, que o meu público não é aquele público de zoação, que vai pegar e ficar mandando negativo. Se alguém fizer contato, o contato é para algum fim benéfico. Claro que sim. Nós estamos presentes em todas as redes sociais e temos também um site próprio da organização. E lá todos os e-mails que nós temos disponíveis hoje com pessoas que atendem na nossa equipe, que podem eventualmente ajudar a sanar qualquer tipo de dúvida e também colocar essa pessoa em contato direto com a gente para que haja uma ajuda. Às vezes a gente busca ajudar e termina sendo ajudado, né? Essa é uma prerrogativa, ou melhor, uma prerrogativa do serviço, né? A gente termina indo doar e termina recebendo. Enfim. E o que o Vale faz? Nós resgatamos e conscientizamos. Resgatamos animais em situação de maus tratos e também conscientizamos pessoas para que possamos entender que não é só a pecuária que faz isso, mas sim o consumo de cada pessoa através de estilo de vida. Então, é muito fácil a gente falar que o animal está numa situação de maus tratos. Como você colocou no começo, ou seja, sangrar um ser pelo prazer, ou seja, fazer o mal para outro ser. Só que muitas vezes a gente não realiza que quem está fazendo isso está fazendo porque a gente não tem coragem de matar aqueles que a gente come. Então é importante que essa realização esteja com cada um e cada uma de nós, para que a gente possa entender o que é maus tratos. Porque a gente pode dizer assim, bom, enquanto não está sangrando, eu vejo o animal no pasto, então não é maus tratos. Mas se aquele animal está no pasto para o fim de alimentar pessoas que ainda não descobriram esse amor por esses seres, ou que limitam esse amor simplesmente ao cachorro e ao gato, então de alguma forma se participa nessa opressão e se faz em tempo uma vítima. Então, outra vez, o objetivo do Vale da Rainha é resgatar e conscientizar. Eu quero só deixar claro, pessoal, o seguinte. Eu sou uma pessoa que não sou vegetariano nem vegano. Eu sou um carnívoro e não tenho nada contra isso. E eu não quero entrar nessa seara. Por quê? Porque os abatedouros, as grandes empresas são legalizadas, dão empregos, então eu não quero entrar nesse tipo de ponto. Eu quero atacar mais o que nós entendemos, que nem ontem eu vi uma reportagem de uma pessoa que anda de charrete e o animal dela, um cavalo, tá com o lombo sangrando, só pele e osso, e ele vai com a carrocinha dele lá. Se eu for criticar isso, aí eu vou entrar em política.
e política eu não vou entrar. Por quê? Porque o coitado não tem o que comer, ele vive de catar-lixo. Ele e o cavalo dele vivem de catar-lixo. Então, é difícil, eu não entendo isso como uma agressão deliberada. O que eu não gosto, e fiquei sabendo que vocês fazem, me corrija se eu estiver errado, é o seguinte: existiu uma pessoa que tinha X búfalos e que abandonou ao seu Deus dará, sem alimento, sem nada, tal. Vocês estavam procurando uma condição para poder alocar esses animais, para dar condições de vida. Circo, eu sou totalmente, hoje, né? Quando eu era criança, eu tenho 64 anos. Orlando Orfei era o Michael Jackson. Não adiantava criticar, ele era o dominador dos leões. As épocas são outras. Se você chegar para o meu pai, se fosse vivo, então faleceu com 89 anos. Você chegar para o meu pai e falar para ele: pai, olha, você tem que entender que homossexualidade é uma opção, é de cada um. Ele ia falar: rapaz, você está se desvirtuando na vida. É outra época. Não adianta eu tentar convencer uma pessoa de 100 anos que é assim. Você tem que convencer os seus. Dali para frente. Você tem que respeitar e convencer. O passado, você não pode, é o que eu falo do fumante. Você não pode ficar batendo na cara do fumante. Paciência, quer fumar? Fuma. Tem esse tipo de trabalho na ONG de vocês? Existe o trabalho, sim, que é de resgate, existe o trabalho de conscientização. Existe o trabalho de maus tratos em relação no resgate de maus tratos dessas búfalas, e existe também isso acontecendo em cada local onde a gente tem um animal. Isso aconteceu? A história das búfalas foi real? Foi real, e inclusive está em toda a mídia. O senhor pode Como é procurar. que aconteceu? Não, eu conheço. É que o público pode não conhecer. Entendi. Como é que aconteceu? Como é que Isso aconteceu há 5 anos, né? 4 anos atrás. Nós fomos comunicados, né, que tinha Final de 2021, sim. final de 2021, fez 5 anos. Bezerro 2022. E nós fomos procurados que existia uma fazenda na região de Brotas, onde existiam ali 1.200 cabeças de búfalas. E esses animais tinham sido abandonados, largados num local pequeno, em parte da fazenda, era uma fazenda muito grande. E o proprietário dessa fazenda começou a arrendar terra para cultivo de soja. E a terra foi diminuindo, até que ele perdeu a condição das búfalas, né? Elas ficaram numa condição de desnutrição muito grande, e ele resolveu colocá-las numa área pequena, sem água, sem acesso à água, cercadas com choque, e essas 1.200 búfalas ficaram ali para morrer, né? Vitor, deixa eu ir interrompendo, que eu não entendo o assunto, vocês são especialistas. Você usa o termo feminino, búfalas, todas eram femininas. 90%. Tá. Porque era uma indústria de leite, né? Ele explorava o leite das búfalas. Entendi. E se por uma... Oi, a câmera inverteu. Aqui entrou uma ligação. E se por um acaso, sou leigo, hein? O dono pegasse, abrisse as porteiras e soltasse para o meio ambiente, não seria melhor? Ou não tem, ela depois de acostumada não sabe nem procurar água? Isso foi a grande incógnita, né, que ficou nesse caso, que foi até reportado pelo Fantástico, uma reportagem de mais de 30 minutos no Fantástico na época. E a pergunta sempre foi essa: o porquê? O porquê que ele não vendeu, o porquê que ele não doou, o porquê que ele destinou para outros criadores, né?
Isso até hoje a gente não sabe, né? Existem 1000 histórias da região, que era uma pessoa que até era um pouco, parecia que tinha alguns problemas de cognição, e não se sabe até hoje o porquê que ele não vendeu, não abateu, ou não doou, né, para uma instituição, ou mesmo chamar o santuário, chamar os protetores e encaminhar esses animais, e ele preferiu deixá-las nesse confinamento sem nenhuma condição de vida, né? Então ali elas foram morrendo, quando alguém passou, viu a condição que elas estavam e fez a denúncia. E nós fomos chamados para ajudar nesse resgate, para ajudar de salvar esses animais. Então a gente foi com a nossa equipe veterinária, ficamos lá por um grande tempo, um período longo. Foram cenas bastante fortes, né? Foi uma coisa bastante violenta. E ele simplesmente largou isso tudo e ele acabou perdendo as búfalas. Nós ficamos com parte delas, nós ficamos com uma parte, um outro santuário muito grande ficou com uma outra parte. E hoje elas estão livres, nós já temos o perdimento, né, que é o termo jurídico. Então o processo já se encerrou, ele foi preso por um período, depois foi preso novamente, e hoje elas estão livres, a gente já tem o perdimento delas, então elas já não correm mais risco nenhum de voltar para o algoz, né? Então essa foi a condição das búfalas, assim, bem rapidamente. Ele é vivo. Ele é. Tá. Pessoal, quando o Vitor falou em perdimento, nós já temos o perdimento, é porque é um tipo de pena, tá, prevista, que é pena de perdimento. Então, digamos, para o pessoal mais do estudo, você tem um carro e você está fazendo tráfico de droga. Muito bem, quando você é pego, esse carro que ajudava a traficar a droga, ele é perdido em favor de alguém, da União, aí eles vão destinar, tá? Então eles tiveram a legalização dessa retenção dos animais, tá? Para ver como a coisa é tudo legal, não tem nada, porque eu sei que vão aparecer haters aí, que inclusive não sei porquê, agora começaram a aparecer haters que nós não convidamos, nós não divulgamos, e estão aparecendo para fazer críticas infundadas. Eu respeito todas as opiniões e dou a minha sem medo de ser feliz, mas entrar para falar bobagem, então não perde essa coisa. Outra coisa, me diga uma coisa, um apresentador, é conhecido o caso e tal, ele entrou na onda dos avestruzes. Você lembra que há pouco tempo no Brasil houve uma enxurrada, que o pessoal ia ficar milionário criando avestruz. Muito bem, e aí tinham golpes 1000 aí que foram dados, a fazenda dos avestruzes e não sei o quê. Bom, esse apresentador, ele narra que em certo momento aquilo dava prejuízo e ninguém mais queria comprar o ouro preto lá, que eles chamavam. E o que ele fez? Ele falou, chegou uma hora que eu abri as porteiras e falei para os avestruzes, vai embora, vai passear, vai para o meio do mato Peraí, pessoal, a gente vai arrumar aqui. Inverteu a câmera. Isso. E aí, mal comparando, como é uma pessoa muito rica, que não estava afim de dinheiro, eu acho menos mal a pessoa fazer isso, soltar o avestruz lá para vir para o meio do mato, do que, sei lá, ficar cercando os bichos e muito menos dar o trato. Porém, tem um detalhe, você está introduzindo animais que não são da fauna nacional e eles podem causar um total desequilíbrio. Foi a mesma, isso que o professor está falando. O mesmo aconteceu com os javalis. Existiu uma época que as churrascarias, né, nas grandes capitais, começou com a coisa das carnes selvagens, né, de animais selvagens.
Então tinha jacaré, tinha avestruz, tinha javali, né, essa coisa toda. E a coisa não pegou, essa moda não foi adiante. E o que aconteceu que mais para a parte do sul do país existiam muitos criadores de javali. E foi perdendo mercado, foi perdendo mercado, foi perdendo mercado, e eles soltaram esses javalis. E hoje o javali hoje é um problema muito sério, né, na fauna, porque eles se reproduzem muito, e hoje eles acabam com a lavoura, enfim, tem Virou o javaporco. É o javaporco, que é o javali que ele acasala com a porca doméstica, né? Então vira o tal do javaporco, é um animal grande, e então hoje a gente tem esse problema. Eu não vejo assim que seria isso como foi feito com os avestruzes. É um problema muito sério você colocar no meio ambiente, numa área que não é daquele animal, né? Não é daquela espécie, você colocar essas espécies, porque traz bastante problemas, zoonoses, inclusive. Aí vou te fazer uma pergunta que é muito comum, inclusive a mim. É o seguinte, aí você está com um animal, isso é caso real que aconteceu. Aí você está com um animal, chega e de repente um dia você vê uma arara pousada no seu quintal e instintivamente você acaba dando alimento e água e ela fica lá e não quer ir embora e você não tem o que fazer. E aí chega o IBAMA e te dá um flagrante com uma multa trilionária porque você tinha o raio da arara, que provavelmente deve ter sido, nós vamos entrar nesse ponto, deve ter sido alvo de um tráfico ilegal e ela ficou doméstica. Tanto é que ela ficava, estou falando de um vizinho meu, ela ficava em cima ali da varanda dele e não ia embora. Acabou. Aí falaram, para de alimentar. Eu falava, pelo amor de Deus, não faz isso. Porque ela só voava uma coisinha pequena, ela solta. Mas ela voava 5 metros e voltava ali, ela escolheu de puleiro, sei lá como é que se chama. E aí ele falou, para de alimentar. Eu falei, não, eu não tenho coração, eu não alimentar, eu vou dar água. E aí, não sei se ela sobe na árvore e come, mas eu não sei como é que é. Tá, aí você pega e eu liguei para o zoológico de São Paulo. Liguei para o zoológico. Senhores, olha, aconteceu isso. E eu tenho que dar uma destinação. Nós não podemos aceitar, estamos cheios de arara. Fala, tá, então me orienta. Liga no IBAMA. Falei, tá bom, liguei no IBAMA, o cara me dá o endereço que nós vamos mandar uma equipe aí. É equipe para dar um flagrante. Não era para resolver o problema. Era para prender um animal e dar um flagrante na pessoa. É lógico que não. Como eu faço? Apareceu um animal desse na minha casa, ou uma bufa. Búfalo pode, né? Não tem problema, né? Mas dá um animal aí que vocês têm que não pode. Apareceu um leão, um tigre, sei lá, apareceu. Tá lá sem as garras. O que eu faço? No nosso caso, professor, eu vejo assim, por exemplo, no caso de uma arara, né? Eu acho que se existe uma contenção do animal, aí você tem um problema. Agora, se o animal está solto, que nem aqui, nós temos macacos, nós temos lobo, nós temos uma série de animais que eles entram aqui e comem aqui. Eles estão aqui, eles estão soltos, né? Mas é solto, você não tem uma contenção. Não existe uma contenção. Agora, se você pegar um macaco e colocar ele numa gaiola, aí tem problema. Aí você tem que comunicar ao IBAMA, tem que comunicar à Secretaria de Meio Ambiente e tal, que está acontecendo aquilo. Geralmente esse animal ele pode estar sem com alguma doença, ou sem uma pata, ou machucado, né? Aí você vai ter que ter autorização para ficar com ele, para tratar. No nosso caso, nós não temos animais silvestres, a gente não pega animais silvestres. A gente socorre, claro, já aconteceu da gente socorrer macaco, enfim, mas a gente encaminha, e que a gente não tem essa autorização, né,
dos órgãos competentes que nos dê essa condição de acolher esses animais. Mas você falou em não ter animais silvestres, mas falou em lobo, que vem e vai. Esse lobo é Tem um o guará, tem o guará e tem o lobo mesmo, que anda aqui nessa região nossa. Na minha santa ignorância, eu nem sabia que tinha lobo aqui. Tem. Não é o guará, é um outro tipo de lobo. Tá. E aí, vocês Não. alimentam esse Não, lobo? não. Vocês dão saúde? Eles entram, às vezes eles pegam a ração do nosso cachorro, por exemplo, e saem correndo. Eles são muito selvagens, não chega. Quais os animais que efetivamente vocês têm hoje sob cuidado? Isso. São aonde? Nós temos búfalos, bubalinos, né? Nós temos gado, suínos, caprino, ovino e equino. Tá. E esses animais, qual a origem? Todos de resgates, todos resgatados de maus tratos. Especialmente o médio grande porte de fazendas. Me explica o que, sem o lado do abate legal. Isso eu não vou entrar. Mas, assim, onde vocês resgataram um suíno com maus tratos, ou um ovino, ou um equino, que estava em condições, porque o público nosso, como é de direito, eles podem observar e não ter noção de que aquilo é situação de maus tratos. E aí o cara fala, não, mas é dele que nem eu. Eu vi esse senhor com a... Eu acho que é extremo maus tratos, eu não sei. Eu acho, pelo que eu vi, a condição do animal, que é ridículo. Uma hora o animal vai cair morto, do nada. Mas se eu falar isso na cidadezinha que eu vi, eu vou apanhar. Porque, coitado do seu Zé, o seu Zé é um trabalhador, não sei o quê. Não, tá bom. Não é porque você trabalha que você pode matar. Eu também trabalho, não mato ninguém. Quais as situações que um público pode olhar e falar, isso é perigoso, é maus tratos? Professor, nós tem várias situações, né? Às vezes você passa numa propriedade rural, você vê ali uma casinha pequenininha, um chiqueirinho, né? E você fala, nossa, ali, olha que bonitinho o lugar, e dentro daquele chiqueirinho tem ali um mestre suíno, né? E quando você chega nesse local, você vê a situação que o animal se encontra, totalmente fora de qualquer parâmetro de saudável para ele, né? Então, muitas vezes, como você falou, às vezes, aquele senhorzinho que está ali, tá bom, é o senhorzinho e tudo, mas a gente tem que orientar essa pessoa, a gente tem que mostrar que esse animal... Tua primeira função é chegar para... Dependendo da situação, a gente chega, orienta, né? E explica, mostra, fala que nós vamos voltar para ver a situação do animal, né? Muitas vezes a gente é atendido, outras não, né? Aí você tem que chegar e retirar o animal, aí você denuncia na polícia, olha, existe um caso assim, você vai acompanhado de um veterinário, ali ele faz um laudo de maus tratos, da condição que o animal se encontra, né? E juntamente com os órgãos oficiais, a Polícia Ambiental, a Polícia Civil, você chega no local e apreende o animal. Teve algum caso que, se você queira especificar? Eu gostaria sim, e a gente pode dar todos os nomes. Recentemente a gente resgatou uma égua que recebeu uma pancada na cabeça tão forte que abriu tanto o crânio dela que o osso está exposto e o sangue jorra. Quando a gente chegou, ela tinha, além do osso exposto, as orelhas arrancadas por carrapatos, em função da negligência do sujeito que ainda montava nessa égua para arrebanhar o gado
colocar esse gado de uma ponta para outra em pequenas pecuárias. Esse sujeito poderia justificar que ele faz aquilo para ganhar dinheiro. Porém, dentro do direito, também hoje existe uma frente que reconhece os animais como sujeitos de direito. Ou seja, o fato da gente ter que trabalhar não faz com que a gente possa fazer o que quer que seja para ganhar dinheiro. Se a gente trata dessa forma, nós normalizamos crimes, porque no final das contas, muitas vezes, de formas criminosas, se ganha dinheiro. Então é preciso manter a retidão em todas as formas de vida para que a gente tenha a noção que o sofrimento não é uma pauta do ser humano, e sim do ser vivo, como você apontou. Então, no caso dessa égua, nós chegamos, resgatamos a égua a partir de um laudo de maus tratos, e ela hoje está aqui sobrevivendo. É uma idosa que tem problemas ortopédicos, não tem as duas orelhas. No tratamento para fechar a cicatriz da carinha dela, que expõe o osso, ela corre o risco de parar de respirar, porque as narinas dela foram tomadas por todos esses maus tratos, e tudo isso aconteceu porque o sujeito queria que ela fizesse algo que ela ou já não tinha capacidade, porque muitas vezes esses animais estão cansados e exaustos, bateu nela, não cuidou do ferimento, e isso fez com que ela outra vez tivesse o osso quebrado, osso exposto, orelhas tomadas por carrapatos e uma infecção generalizada no corpo. Então essa é... Não entendi? Isso em São Paulo. Isso mesmo. Agora, isso pode acontecer em todo e qualquer lugar, porque, outra vez, sempre acontece por trás de porteiras fechadas, onde as normativas dessas pecuárias permitem o funcionamento. Então, é importante, ainda, sem falar da questão aonde a gente respeita o direito do outro, é entender se os direitos que nós temos hoje realmente estão sendo praticados na integridade deles, ou se a gente pega recorte desses direitos para justificar estilos de vida que terminam fazendo vítimas que, porque a gente não vê, a gente não se importa. Não, direito nunca é respeitado. Aqui em São Paulo você não pode ter celular. São Paulo capital, saiu na rua com o celular, vem alguém, quebra o teu vidro. É importante também, professor, aproveitando esse espaço, nós temos vários cavalos e éguas. Deixa eu só fazer um recorte. Brilhante exposição, viu, padre? Muito, muito clara, objetiva, me deu arrepio aqui várias vezes, porque eu não consigo entender isso. Eu não consigo mais às Depois vezes... nós vamos mandar as imagens para vocês. E é importante deixar aqui que muitas vezes as pessoas vamos passar o final de semana em Campos do Jordão, vamos passar a semana em Monte Verde, vamos passar a semana num hotel fazenda e vamos fazer passeios a cavalo. Isso é uma coisa, nós temos vários animais, que são animais que andam nesses passeios de manhã até o final do dia e não são tratados, não são cuidados. Esses animais, eles passam a ter laminite nas mãos, nas patas, é uma doença que dói assim muito, 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 muito. Então, são práticas, como a Patrícia disse, que são coisas normais, coisas que não tem nada, e você acaba participando desse mal que você está fazendo para esse ser, né? Assim como tantos outros que as pessoas fazem sem ter noção, sem saber o que está participando de uma carnificina ali atrás, né? Eu acho que sem noção não. Assim, porque qualquer ser humano, por isso que eu falo que a mim, antes de qualquer coisa, eu tenho que olhar sempre meu rabo. Eu fiz equitação. Eu era um cara de esporte de equitação. Adorava. São cavalos extremamente bem tratados. Extremamente bem tratados. São cavalos de 800 quilos. De veterinário de plantão de noite. Coisa que eu tenho porque eu tenho uma médica em casa. Minha filha é médica, mas não é todo mundo que tem uma plantonista. Resultado, só que hoje
eu não ando montado. Nós temos alguns cavalos de equitação aqui também. Eu não ando. Outro dia eu fui visitar um pessoal do Aras, que é muito, muito amigo nosso, tal, e eles produzem cavalo andaluz, e são cavalos de alto valor, alto porte. E aí eles falaram: Rodrigues, quer dar uma volta, relembrar? Cara, eu não vou montar nele, ele não permitiu. Ele não está falando, pode montar em mim, que eu vou te carregar. E outra coisa, para quem não sabe, cavalo só tem capacidade de carregar, isso cientificamente, 20% do seu corpo, do seu peso corporal. Mas que isso não tem condições, você está judiando. Então você imagina, um cavalo de 300 quilos, um cavalo saudável, ele pode carregar uma pessoa de 60. Não de 100, se é que for ter que carregar. Porque eu acho que não faz sentido. Eu vejo nesses locais que você falou, até tive casa em algum deles, não é só cavalo, é carneirinho. Você põe charrete em carneiro, para a criança ficar passeando de carneiro. Você entendeu? E com um detalhe, você pode perceber que todo cavalo de equitação, vou utilizar as mãos aqui, geralmente na mão direita você tem o chicote, que ele não é usado para bater. É para guiar, mas só de você fazer assim o cavalo acelera. Por quê? Porque em algum momento ele já ligou aquilo com sofrimento. Então não vem falar, não, ninguém nada. Tudo bem, hoje existe a doma racional em 10% dos casos. Porque ainda é... não estou criticando o interior, não estou falando que é só lá, no interior do Brasil, no interior de São Paulo, mas existem, hoje com menos atrativo, hoje é mais show sertanejo, mas os rodeios, que aquilo era um absurdo. No meu ponto de vista, aquilo era um absurdo. Você ficar se divertindo porque o cara está utilizando espora, ou porque aperta a virilha do animal... isso não é diversão. Tourada, eu nunca vi, mas pelo que dizem, quem presenciou, o touro ele fica extremamente agressivo de tanto que ele sofre antes de passar pelas bandeirinhas lá. Toma um monte de espetada, fica jogando. Que diversão é essa? Isso era legal nos tempos dos gladiadores, porque aí eles se matavam, é problema deles. Mesmo assim, comandados por alguém que tinha essa sevícia pela carnificina. Eu acho o seguinte, vocês... vocês não a gente tem a visita por si só, a gente não tem, mas a gente tem vivências de conscientização. Se a gente abre para uma visita, a gente pode se igualar a um zoológico, aonde os animais terminam expostos em vitrines, aonde eles estão de alguma forma explorados para satisfazer o ser humano. Aqui os animais são livres, a gente conduz aqui retiros de yoga, retiros de meditação e vivências de conscientização, onde livremente a gente fala a respeito de como a gente pode ter coragem de ver a nossa participação em tudo isso, porque eu acredito que seja importante aqui a gente também colocar como objeto de estudo que nem sempre o maus tratos é evidente. Ou seja, às vezes a gente vê em relações humanas, por exemplo, não precisa colocar no animal. A gente pode dizer que existe feminicídio apenas quando a mulher apanha ou é morta? Não existem as microagressões de uma relação que a gente precisa deter para que não aconteça no final o pior cenário? Deixa eu te dar só um aspecto técnico jurídico. O Exato. feminicídio é a morte. Sim. Tá? É a morte. Agora, existe tortura mental, moral. Existe, às vezes, o caminho até chegar na morte. Existe alguns tipos de crimes, inclusive de tortura, que é crime inafiançável, considerado hediondo, para que não chegue. Porque não é só... veja bem, o Vitor chegar todo dia para você. Sei que não é o caso, nós estamos convencionando
Um exemplo. O Vitor chega todo dia para você e fala, nossa, você tá feia. Aí no outro dia ele chega e fala, você tá feia. Daqui uns 60 dias você vai falar, nossa, eu devo estar muito feia. E você pode entrar em depressão por isso. Pô, por que ele está fazendo isso com ela? Por que alguém fala para uma pessoa que tem a pele com mais melanina, ah, ô negão, mas de onde veio esse? Por quê? Ah, não, porque é o jeito carinhoso. Tá, mas é carinhoso? Será que em nenhum momento essa pessoa... Porque o nome dela é Rodrigues, é Antônio, é Vitor, é Patrícia, é Priscila, não é negão. Ah, tem um apelido? Tem. Eu sempre fui chamado de baleia. Eu nunca me incomodei com isso. Mas na minha época, não era uma ofensa. Ô, baleia, ô, rolha de poço. Eu sempre fui gordo. E eu não me incomodava. Eu sempre fui o líder positivo. Agora, você tem que ter um limite, até para esse tipo de coisa. Então, o que você está falando, sabiamente, de novo, você tem algumas tiradas jurídicas muito importantes. Estou gostando muito de conversar com você. Nesse sentido, você é o tipo da pessoa boa de fazer júri, tá? Só que aí você tinha que ser promotor. Você agride, tá? Mas de uma maneira exemplificativa. Porque também não adianta nós chegarmos para o nosso público e agredir. Não pode fazer isso, não, porque o que não pode é uma legal. Claro que acho que ninguém aqui do meu grupo tem prazer, são 5, 6 mil pessoas, tem prazer em sofrimento de nada. Mas esses são multiplicadores de... Sim. Todos são professores. Às vezes o cara fala para mim, pô, professor, te vi no shopping e você não me olhou. Gente, eu dei aula para mais de 60, 70 mil pessoas. Como é que eu vou lembrar? Eu falo, cheguem para mim e falam, Rodrigues, tudo bem? Eu tive aula com você no ano de tal em tal lugar, ok. Então é isso que nós precisamos.